Olá, queridos. Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra para o seu coração. Palavra que eu acredito que pode fazer uma diferença grande na sua vida. E a palavra que eu quero trazer hoje está lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 8. Talvez você já tenha lido, talvez não. Com certeza você já leu essa passagem e talvez tenha tirado algumas interpretações que podem ter sido verdadeiras e ao mesmo tempo podem ter sido equivocadas. Então eu queria ler com você 1 João, no capítulo 1, no verso 8, que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Talvez você tenha lido já essa passagem e ter se perguntado a si mesmo, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, né? Talvez você pense que esse temos, né, está associado a você ter alguma coisa, né? Como se você tivesse algo de estimação ou como se fosse uma propriedade. Mas, amados, eu queria te dizer uma coisa nesse instante, nesse momento. Durante alguns anos, ao ler essa passagem, eu ficava me perguntando: se dissermos que não temos pecado, eu tenho um pecado como algo de propriedade minha exclusiva, eu tenho um pecado com algo de estimação. E durante muito tempo eu fiquei me perguntando ao Espírito Santo de Deus se era realmente isso. Porque entenda bem, queridos, nós aprendemos no nosso meio cristão, no nosso meio evangélico, na nossa fé, quando nós aceitamos Jesus, e com o passar do tempo nós vamos aprendendo algumas coisas. E uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada de fé é que o pecado, ele é algo que nos afasta de Deus. O pecado, ele é uma atitude que nos leva a vivermos longe do Senhor. Foi assim com Adão no Éden. No entanto, você vai ver lá ele sendo expulso do paraíso por causa do pecado. Então Deus, em momento algum, ele vai ter a associação com o pecado. O pecado, Deus, ele abomina. Não vou dizer que Deus tem ódio, porque é um sentimento que não, eu acredito que não faz parte do caráter de Deus, né? Mas Deus abomina o pecado. E você, de repente, lê uma passagem que diz que se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Aí você vai para essa comparação. Se o pecado afasta nós, seres humanos, de Deus, e eu afirmo que tenho aquilo, então como eu posso ter comunhão com Deus? Como eu posso ter uma aliança com o Senhor? Como eu posso estar em intimidade com o Pai, com o Espírito, com o Filho, se eu mesmo afirmo que tenho algo que Deus considera abominável, que Deus considera como uma forma de se afastar de nós ou de nós dele? Então, quando você continua fazendo a leitura, você vai ver no verso 9 ele dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu, buscando no Senhor, buscando uma revelação, eu entendi que quando eu digo o que João está dizendo, que se você for fazer uma análise, João foi aquele discípulo que andou com Jesus, considerado o apóstolo do amor, então ele entendia muito bem o que ele estava dizendo. Então, quando eu digo que a palavra diz aqui, se dissermos que não temos pecado nenhum, João escrevendo, ele está dizendo exatamente que se eu disser que não cometi pecado nenhum, eu me faço mentiroso e engano
a mim mesmo e a verdade não está em mim. Porque uma vez que nós nascemos, crescemos, e eu acredito que muitos de nós, eu pelo menos não nasci em um lar cristão, onde foi me ensinado desde o berço os princípios de Deus, da palavra, da fé. Então, eu tive momentos em que eu estava longe, conheci a Jesus e fui perdoado dos meus pecados. Mas, antes que eu chegasse até Jesus, o reconhecesse como o Senhor e Salvador da minha vida, eu cometi coisas pecaminosas, transgressões, iniquidades, tudo que está relacionado ao pecado, outrora, na minha natureza antiga, eu cheguei a cometer. Mas uma vez que eu aceito Jesus, me arrependo daquelas coisas que eu fiz, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para me perdoar. Mas, se eu disser que não cometi tais pecados, que é exatamente o que está dizendo, que nós não temos pecado nenhum a nós mesmos enganando. Ou seja, eu vou estar mentindo. Não é porque eu agora aceitei Jesus e ele fui redimido e lavado no seu sangue, e eles foram meus pecados perdoados, que eu vou ter que omitir o meu passado, no sentido de ter cometido pecado. O que João está querendo nos trazer, a revelação é exatamente isso. Por isso que ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí, o versículo 10, você vai ver exatamente João falando a mesma coisa do versículo 8, só que agora com mais clareza, com a forma que nós venhamos entender e que nós venhamos esperar dizer, verdadeiramente o Senhor me perdoou. Verdadeiramente, hoje eu estou livre do pecado. Olha só o que diz. Se dissermos que não temos cometido pecado, veja bem, exatamente o que o versículo 8 diz. Fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém, queridos? É bem verdade que nesse caminhar que nós estamos sobre essa terra, aguardando a volta, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, é bem verdade, amado, que nós venhamos cometer deslizes, que nós venhamos a cometer pecados, porque nós somos falhos, porque nós não somos perfeitos ao ponto de não falharmos. Mas eu tenho uma certeza, amados, que você como um bom cristão, você como um filho de Deus, você não tem a intenção no seu coração de cometer, de fazer aquilo por prazer e vontade. Mas por causa da nossa fragilidade, por causa das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, nós com certeza iremos cometer pecados, mas não de uma forma de praticidade, de prática. Não é algo que você levanta e hoje eu vou pecar, hoje eu quero pecar, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou roubar, hoje eu vou mentir, hoje eu vou adulterar, hoje eu vou